Seminário no ar, um estudo bíblico sobre o tema Reino de Deus e Reino das Trevas. Aula número 30, Iniciativa e ousadia espirituais. O reino de Deus precisa de súditos à altura. Se o reino é de Deus, os súditos também precisam ser de Deus. Precisam ter o poder de Deus, precisam ter o amor de Deus, precisam ter palavras de Deus, precisam ter vida que é de Deus, precisam ter a honestidade de procedimentos que é de Deus, precisam, enfim, viver dignamente neste reino, precisam viver honrando este reino. E o reino de Deus se caracteriza também pela iniciativa e ousadia. São dois aspectos interrelacionados dos quais o reino de Deus não pode prescindir: iniciativa e ousadia. O reino de Deus não pode prescindir dessas duas características na vida dos seus súditos. Vamos caracterizar, entretanto, o que vem a ser a ousadia. Não é presunção. A pessoa ser ousada, desejar, ansiar grandes coisas, está à altura da natureza do reino de Deus. Porém, se a pessoa ousa para si própria ou por si própria alguma coisa, isto é presunção. A pessoa colocar o seu eu à frente desta ânsia, deste desejo, isto é presunção. Alguém que pensa que pode fazer grandes coisas pela sua própria força, o seu lugar é no mundo e não no reino de Deus. A carne não pode alcançar nada de espiritual. A presunção é da carne. Porém, nós precisamos entender o que vem a ser a ousadia espiritual. É mais ou menos a identidade da pessoa ou a sua identificação com a natureza do Senhor Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É não ser covarde, é você saber que o seu Deus é o Senhor e, portanto, em nome dele, ousar alcançar grandes coisas ou exatamente aquilo que lhe pertence para o seu reino, porque é dele e porque ele é rei e é senhor, não por você. Não pense jamais que você é grande coisa. Deus pode lhe fazer logo a seguir levar uma rasteira de Satanás, e você vai cair mesmo. E a iniciativa não é inconsequência não, meu irmão. Iniciativa é o ímpeto de começar, de se lançar a fazer alguma coisa. Da mesma maneira, no Senhor, aquele que pertence ao reino de Deus se lança, mas não pela sua própria força, pela sua capacidade. Ele se lança porque conhece a Deus e ele sabe que o Senhor vai lhe dar vitória. Ao fazer isto, ele sabe das consequências de antemão. Ele sabe o que está fazendo. Ele não se lança como uma criança para lutar contra um leão. Ele vai sabendo o que está fazendo e prevendo as consequências. Iniciativa, portanto, no reino de Deus não é inconsequência carnal. Há muita gente que é inconsequente, que sai para uma aventura com a Bíblia debaixo do braço e pensando que aquilo é resultado do seu eu e vai ser derrotado mesmo. Houve nos séculos aí da Idade Média muitas cruzadas. Hoje este termo cruzada é derivado daquelas expedições. Alguém que se sentia na condição de justiceiro se lançava pela Europa, fazia uma campanha para arregimentar pessoas com a mesma fé para irem a Jerusalém, libertarem o Santo Sepulcro que havia caído nas mãos de ímpios, nas mãos de povos árabes, muçulmanos, sejam quais povos fossem. A verdade é que esses homens conseguiam multidões com eles e a empreitada era ousada por demais. Era arranjar centenas de milhares de pessoas na Europa, entre velhos, crianças e mulheres e todo tipo de gente, e partirem para
chegarem até a Palestina. Na viagem já morria a maior parte de fome, de desespero, de todo tipo de problemas, de pestes, enfermidades várias. A maior parte morria no caminho. A maior parte das cruzadas não chegou nem a Israel, e aquelas que chegaram, poucas alcançaram algum sucesso, e mesmo este sucesso foi muito relativo. Isto foi total inconsequência, não foi de Deus. Nenhuma daquelas cruzadas foi de Deus. O Senhor não assina estes atos inconsequentes de homens. Vamos então poder caracterizar o que seja a iniciativa e a ousadia espirituais inerentes ao reino de Deus. Vamos começar pelo exemplo de Davi, o nosso irmão querido, servo de Deus. Está lá em 1 Samuel, no capítulo 17. Você, por certo, já conhece a história de Davi. E neste texto, então, muito mais. A história de Davi contra Golias. 1 Samuel 17, 48 a 51. Nós lemos lá o seguinte: sucedeu que, dispondo-se o filisteu, o gigante Golias, a encontrar-se com Davi, este se apressou. Ele não esperou que Golias viesse ao seu encontro. Ele se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim, desta forma, com ousadia e iniciativa, prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu, e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi, iniciativa, correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Ali estava um homem que fez fugir um exército estrangeiro. Um homem que teve ousadia e teve a iniciativa. Aquela iniciativa de tomar a espada e cortar a cabeça do filisteu foi uma iniciativa abençoada e necessária, porque se ele não fizesse aquilo, poderia ou o filisteu voltar a si, ou o seu escudeiro e os outros soldados virem ao seu encontro. Mas rapidamente Davi o matou. Ousadia e iniciativa. Deus não quer ninguém tolo no seu reino. Deus não abençoa a tolice, a ingenuidade, a covardia, o medo, a inconsequência. Deus não abençoa estas coisas. E Davi provocou problemas até com Saul, porque a inveja se lhe acendeu e o povo reconhecia as virtudes de Davi. 1 Samuel 18, versículo 7. Cantando as mulheres diziam: Saul feriu seus milhares, Davi, porém, feriu seus 10 milhares. Realmente foi sério o negócio. O Senhor não quer que tenhamos timidez. É característica de imaturidade. Timidez está bastante ligada com imaturidade. Por exemplo, nós encontramos em Juízes 8 a história de Gideão. Não sei se você já leu este texto, a história de Gideão na Bíblia, quando, depois de muita luta, perseguiu os inimigos e prendeu os reis Zeba e Zalmuna. Juízes 8, 18 em diante. Ao prendê-los, perguntou-lhes: que homens eram os que matastes em Tabor? Eles responderam: como tu és, assim eram eles. Cada um se assemelhava a filho de rei. Então ele reconheceu: eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Tão certo como vive o Senhor, se os tivesse deixado com vida, eu não os mataria. E disse a seu filho primogênito, Jeter: dispõe-te e mata-os. Porém o moço não arrancou da espada, porque temia, porque era jovem. Então disseram os reis inimigos: levanta-te, arremete contra nós, porque qual o homem, tal a sua valentia. Dispôs-se Gideão e matou a Zeba e Zalmuna. E fez o que devia fazer, executou o juízo de Deus. Veja que o filho era imaturo, era tímido, não tinha ainda a maturidade, a ousadia de um soldado do reino de Deus. Deus quer ver em nós ousadia. Em Josué 15, isto está também registrado no livro de Juízes, nós encontramos Josué 15, 18 e 19. Aquisa, filha de Calebe, foi dada por mulher a Otiniel, um valente soldado. Porém, apesar de valente, parecia que ainda era um pouco tímido. Porém, a mulher lhe foi uma boa companheira e lhe disse: meu marido, peça a meu pai
terras. Nós precisamos de terras para viver. O marido pediu, aparentemente ele pediu e recebeu. E a filha ainda fez mais. Foi ao seu pai: pai, tu nos deste terras secas, porém. Agora dá-nos fontes de águas. E o pai lhe deu fontes superiores e fontes inferiores. Em outras palavras, num sentido espiritual, bênçãos superiores, sobrenaturais e bênçãos da terra. A iniciativa daquela mulher garantiu-lhe a ela e a sua família uma terra boa com fontes de águas. Assim devemos ser nós diante de Deus, ter ousadia e iniciativa de pedir a Deus e ousadia de alcançar aqui na terra o que é necessário alcançar. Em Neemias, no capítulo 2, versículo 17, nós encontramos Neemias como servo de Deus enviado àquela terra, dizendo para os seus irmãos: estais vendo a nossa miséria, Jerusalém assolada. Agora, vinde e reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Ali estava um servo de Deus com ousadia, tomando iniciativas no reino de Deus. Deus quer isso de você também, minha irmã. Nós encontramos Josué 17, versículos 15, 17 e 18, dizendo para um povo, para uma tribo: se és povo grande, sobe ao bosque e abre ali clareira na terra dos inimigos, visto que a região montanhosa te é estreita. No versículo 18, porém a região montanhosa será tua, ainda que é bosque, cortá-lo-ás, e até as suas extremidades será teu, porque expulsarás os inimigos, ainda que possuem carros de ferro e sejam fortes. Expulsarás o inimigo. Era necessário que aquele povo honrasse o Senhor, tendo ousadia e tendo iniciativa. Deus quer isto de nós. A iniciativa vem, meu irmão, pelo andar com Deus e pelo conhecer os seus planos. Aquela pessoa que não tem comunhão com Deus, não é espiritual, é carnal, esta pessoa não tem iniciativa, fica sempre na dúvida, não sabendo o que é de Deus e o que não é de Deus. Mas Salmo 25, 14 diz: o segredo, a intimidade de Deus é para aqueles que o temem. Se você teme e ama a Deus, você vai estar em comunhão íntima com Deus. Deus vai revelar a você a sua vontade e você então, com certeza, com conhecimento da vontade de Deus, partirá sem temor, com iniciativa e com ousadia para conquistar aquilo que o Senhor lhe propõe. Lá em 1 Coríntios 2, 15 e 16, fala do homem que é espiritual, que conhece todas as coisas. Nós conhecemos a mente do Senhor. Não é qualquer um. Aquele que está em comunhão com Deus conhece o que Deus pensa. E então não tem receio nenhum. Vai em frente, sem medo de agir na carne. Toma decisões. Isto é iniciativa. Já a ousadia vem pelo conhecer o poder de Deus com maturidade, tendo experiências com Ele. Assim que Deus quer. Você conhecendo o poder de Deus, você terá ousadia baseada neste poder. E terminando Mateus 16, 18, Jesus diz: edificarei a minha igreja sobre esta pedra, Pedro, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O povo de Deus tem que tomar uma atitude agressiva contra o reino das trevas, e Satanás não resistirá. O povo de Deus na ousadia e com iniciativa do combate. O povo de Deus com iniciativa, e as portas do inferno não hão de prevalecer contra nós. Creia nisto, meu irmão, e haja assim após consertar-se e estar na intimidade do Senhor. Você tem feito isto? Se não, faça já. Amém.